E falaremos no vídeo de hoje sobre a decisão por unanimidade do Copom, que interrompe o ciclo de cortes de juros e mantém a taxa Selic em 10,5% ao ano. Vamos entender se isso é bom ou ruim para o acionista ou para o investidor de longo prazo, se faz sentido essa pressão do Lula em cima do Banco Central para o corte das taxas de juros. E continuando, a decisão era esperada pelo mercado, que prevê estabilidade da taxa básica de juros até o fim de 2024. Lula elevou com o tom das críticas contra o Banco Central nos últimos dias em queixa contra a taxa de juros. O Copom do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, dia 19, manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. A decisão foi unânime, ou seja, todos os diretores do Copom e o presidente Roberto Campos Neto votaram para manter a Selic no atual patamar. Isso também significa que todos os quadros diretores indicados por Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, votaram de forma diferente do que pensava o presidente. Nos últimos dias, subiu o tom contra o Banco Central e defendeu o corte da taxa de juros. O Lula quer de forma artificial baixar a taxa de juros. Isto é ruim, visto que essa baixa não justificada por uma melhora na economia brasileira não necessariamente trará benefícios no médio e longo prazo para a população, fazendo a inflação subir de forma brusca. Sabemos que no Brasil o principal mecanismo de controle da inflação hoje é a taxa Selic. A decisão dessa quarta-feira representa o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. Nesse período, foram 7 quedas seguidas. A Selic estava em 13,75 no seu auge ao ano no começo do ciclo. Podemos ver aqui como a taxa Selic subiu até setembro de 2022, chegando no seu ápice, uma alta taxa de juros, e a partir de junho ela começou esse decrescimento, ficando aqui estabilizada em 10,5% ao ano. Como eu disse anteriormente, o Copom justificou que o cenário da inflação ainda exige cuidados e não justifica uma mudança de taxa de juros. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Podemos ver esse movimento de inflação alta no mundo inteiro, em todas as bolsas. A taxa de juros norte-americana ainda continua alta e uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada. Os fatores que pressionam a inflação são tanto domésticos quanto internacionais, segundo o Copom. O comitê avalia que as conjunturas domésticas e internacionais seguem mais incertas, exigindo uma maior cautela na condução da política monetária, continuou o comitê. Falando agora sobre o Ibovespa. O índice sobe impulsionado por decisão unânime do Copom. Podemos ver que hoje o Ibovespa bateu os 121 mil pontos, mas logo em seguida, próximo às 16 horas, o índice já caiu de novo para os 120 mil pontos. Hoje o Ibovespa mantém uma alta de 0,27%. O índice está estável no dia de hoje. Entretanto, o acumulado do ano está em 9,13% de queda. O Ibovespa vem tendo esse movimento de correção. É importante falarmos sobre o IPL da Bolsa de Valores, que hoje é de 7,94 vezes. O Ibovespa não está caro. A partir das 10 vezes, eu diria que o Ibovespa está ainda num preço interessante para a compra.
Lembrando que o Ibovespa em 2020 foi negociado próximo a 25 vezes preço sobre lucro. O Ibovespa sim está barato no momento, olhando simplesmente para a relação preço sobre lucro. E falando mais um pouco sobre Lula, que lamenta a decisão do Copom. Segundo ele, quem está perdendo com isso é o Brasil. Eu não concordo com Lula. Sei que uma taxa de juros alta impacta de forma negativa certos setores da economia, mas eu concordo plenamente com o Copom que temos que ter cautela com essa questão de baixa da taxa de juros. Tem que ser um movimento natural e não forçado, um viés político mais populista, como apresenta nosso presidente. Em entrevista, Lula diz que nunca se mete nas decisões do Banco Central. Hoje, o Banco Central brasileiro tem essa autonomia de tomar suas decisões independente do presidente, mas que a manutenção da Selic em 10,5% foi uma escolha por investir no sistema financeiro e nos especuladores. Eu não concordo com isso. A nossa economia não vem apresentando tantas melhores ao ponto de querermos uma taxa de juros de 8%. Hoje nos Estados Unidos a taxa de juros é de 5% e os Estados Unidos não é um país que tem uma inflação forte como o país emergente, que no caso é o Brasil. Durante a conversa, o Lula também voltou a questionar a autonomia do Banco Central, aprovada pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar durante o governo do seu sucessor, o então presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Lula quer ter uma influência maior ainda sobre o Banco Central, tendo em tese um monopólio sobre as decisões que o Banco Central toma. Eu não sou a favor disso. Eu não gosto dessa centralização do poder na mão de uma pessoa só. Gosto da nova dinâmica adotada pelo Banco Central, dessa autonomia, onde ele pode tomar decisões mais assertivas em relação à taxa de juros na nossa economia. Hoje, um dos melhores investimentos em termos de segurança no Brasil é sim o Tesouro Direto. É imbatível a sua segurança, porque o governo tem a máquina de imprimir dinheiro, mas ele fica sempre arrolando a dívida. Então, em tese, no país é os títulos mais seguros. Hoje, vejam só, o Tesouro Pré-fixado 2031 está com a taxa de 12,24%. É uma excelente taxa. Podemos ver uma brecha, uma oportunidade de investimento em um título que vai te pagar em 2031 ou quem sabe em 2027, que está mais próximo, alguma coisa próxima a 11%. Temos que olhar com bons olhos para essas taxas hoje de remuneração no pré-fixado. Lembrando que isso não se trata de recomendação nem de compra nem de venda. Temos também outro título aqui que está interessantíssimo, o IPCA 2029, com a remuneração do índice IPCA mais uma taxa pré-fixada de 6,31%. Eu venho investindo em IPCA 2029, vejo uma interessante oportunidade de compra desse título bem seguro, com prazo não tão longo assim, 2029. Podemos ver hoje que esse temor do mercado está elevando as taxas de títulos públicos, o que justifica pelas incertezas políticas vivenciadas no Brasil, mas o Brasil, por ser um país emergente e temos um histórico já dessas incertezas políticas, de interferências estatais em empresas, talvez justificaria essa taxa de 6,31%. Além de possuir 63% de ações, eu também possuo tesouro em minha carteira. Tenho praticamente 10% da minha carteira alocada em títulos públicos. Tenho um pouquinho de IPCA 2045. Tenho um pouco de Tesouro IPCA 2029, que foram alvo dos meus últimos aportes, com 1,38% da minha carteira investida em IPCA mais 2029. Ainda não possuo os pré-fixados em minha carteira, mas essa taxa de 12,24% ao ano é uma taxa interessantíssima para o investidor. Vale a pena estudar a possibilidade de
adicionar esse título público à carteira, lembrando que títulos prefixados sofrem com a marcação ao mercado, mas esta garantia de rentabilidade só vai ser entregue a você no vencimento do título. Esse título pode sim variar no decorrer do tempo. Como eu dizia, os títulos públicos são importantes sim, você ter uma alocação do seu patrimônio nesse tipo de ativo, trazendo um pouco mais de segurança à sua carteira. Hoje podemos ver que as ações estão em um movimento de correção, algumas empresas estão dando prejuízo, no caso da minha carteira, como é o caso da Vale, Gerdau, que vem sofrendo com a questão do aço chinês, pressionando suas margens, mas isso não me preocupa tanto, porque eu tenho uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários que também vem sofrendo com a alta da Selic. Também tenho títulos públicos, um pouco de CDB e um pouco de criptoativos em menor potencial na minha em menor quantidade na minha carteira. E é isso que eu quero dizer para vocês. Na minha opinião, a decisão do Copom foi assertiva em manter a taxa de juros, manter o movimento natural de baixa na taxa Selic é importante para manter uma segurança econômica no Brasil. E esse foi o vídeo de hoje. Peço que, por favor, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, que continuarei empenhado em trazer mais conteúdo. Eu sou o Rodrigo Monteiro e valeu, até mais. Muito obrigado.